Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? Nesse domingo, na memória pascal que o domingo, dia do Senhor, nos oferece, celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte. Ele partilha com sua igreja a missão de levar a boa nova a cada coração e, pelo testemunho dos seus enviados, o projeto do reino é semeado nos canteiros deste mundo. Então, que nós possamos celebrar a liturgia, né, com todo fervor e inteiramente abertos ao mistério de Cristo. Então, a primeira leitura está em Amós, capítulo 7, versículo 12 a 15. Amós, capítulo 7, versículo 12 a 15. Naqueles dias, disse Amazias, sacerdote de Betel, a Amós: Vidente, sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangi o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. Então, na primeira leitura de hoje, Amós responde ao sacerdote Amazias, que se acreditava um profeta de profissão. Amós, na verdade, foi chamado pelo próprio Deus e seu ministério é exercido em nome do Senhor. Então, o Senhor chamou-me. Então, disse Amós sobre a origem do seu chamado e ainda indica o mandato divino. Vai profetizar para Israel, meu povo. Então, o profeta é a voz de Deus no meio do povo, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Efésios, capítulo 1, versículo 3 a 14. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a sua bênção de Espírito em virtude da nossa união com Cristo no céu. Em Cristo, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por intermédio de Jesus Cristo, conforme a decisão da sua vontade, para o louvor da sua glória e da graça com que ele nos cumulou no seu bem-amado. Pelo seu sangue nós somos libertados. Nele as nossas faltas são perdoadas, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou profusamente sobre nós, abrindo-nos toda a sabedoria e prudência. Ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade e o desígnio benevolente que de antemão determinou em si mesmo para levar à plenitude o tempo estabelecido e recapitular em Cristo o universo inteiro, tudo que está nos céus e tudo que está sobre a terra. Nele também nós recebemos a nossa parte, segundo o projeto daquele que conduz tudo conforme a decisão da sua vontade. Nós fomos predestinados a sermos, para o louvor de sua glória, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Nele também vós ouvistes a palavra da verdade, o evangelho que vos salva. Nele ainda acreditastes e fostes marcados com o selo do Espírito prometido, o Espírito Santo, que é o penhor de nossa herança para a redenção do povo que ele adquiriu para o louvor de sua glória. Então, aqui na segunda leitura, né, São Paulo, na carta aos Efésios, fala que em Cristo ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Então, que nós possamos sempre, né, louvar e glorificar a Deus, né, louvar e glorificar a Cristo por tudo que Ele faz por nós. Então, que a gente possa ouvir sempre a palavra da verdade, o Evangelho, né, sempre ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Cristo, né, que deu a sua vida por nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Marcos capítulo 6, versículos 7 a 13. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado,
nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram para que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-lhes com óleo. Então, no texto do Evangelho, encontramos com o chamado e o envio dos discípulos sendo orientados pelo Mestre Jesus em como realizar a sua missão e como se comportar nela. Ao ministério do Senhor é associado o ministério dos discípulos, expulsar demônios, curar doentes e evangelizar, por exemplo. É interessante notar, então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. O envio dos discípulos antecipa aquilo que se realizará plenamente após a ressurreição do Senhor. Sua missão será de anunciar o Evangelho a toda criatura até os confins do universo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem me ajudam, me agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.